A segunda parte da nossa aula de hoje, então, é sobre a caracterização das bacias hidrográficas. A gente já viu nas características das bacias hidrográficas e a gente viu que ela é um território bem delimitado espacialmente e que tem uma característica em comum, ou seja, algumas ações dentro da bacia podem influenciar outros pontos da mesma bacia em função dessa interligação, essa interconexão que estes elementos têm. Ela apresenta uma organização hierárquica, ou seja, os rios, afluentes tributários, eles vão se unindo para formar cursos d'água maiores, progressivamente maiores, da nascente até a foz, então tem uma organização hierárquica bem definida. E as características morfológicas, as características do relevo, da dinâmica, da interação entre os elementos, elas refletem a dinâmica da água existente ali. E qualquer ação, qualquer modificação dentro dessa bacia, ela vai provocar alterações nessa dinâmica. Então é essencial conhecer essas características morfológicas para o melhor planejamento e gestão da bacia hidrográfica. E por isso, por essas características, pelas características da bacia terem tanta influência na sua dinâmica, por ela estar interligada, por ela ter uma interconexão, uma hierarquia, ela é uma unidade de referência para o planejamento e para a gestão de áreas territoriais. Então, os principais parâmetros que fazem com que ela seja uma unidade de planejamento base, inclusive prevista na legislação das águas do Brasil, ela é um sistema natural bem delimitado espacialmente. Todos os fenômenos e interações na bacia estão integrados, tanto de entrada como saída, input e output. Os recursos naturais dentro desse território, dentro dessa delimitação geográfica, dessa limitação topográfica em função do relevo, esses recursos naturais ali se integram, e um interage com o outro e uma ação em um recurso pode influenciar outro. É de fácil reconhecimento e caracterização. E não existe, como eu já disse antes, qualquer pedacinho de terra, por mínimo que seja no território, que não faça parte de uma bacia hidrográfica. E quando o problema central é a água, a solução deve estar ligada ao seu manejo e manutenção. Portanto, nada mais natural que a bacia hidrográfica seja a unidade de referência para essa gestão. Como a gente já conversou em outros momentos, e vocês sabem muito bem, a água é um recurso essencial para as atividades agrícolas, tanto para o cultivo como para a pecuária. E por isso, a gestão da água é extremamente importante nas propriedades, Então, vocês devem estar atentos a isso e é importante ter esse conhecimento do melhor planejamento, da melhor gestão do recurso água dentro de uma propriedade. Então, aqui tem uma representação da integração desses fenômenos, a representação no curso da água e todos os fatores influentes, tipo de rocha, fontes pontuais de esgoto doméstico, a ocorrência de erosão, lançamento de pesticidas, resíduos animais ou qualquer outra decomposição, colheitas, utilização de fertilizantes, mineração, a ocorrência de animais ou desaparecimento de certas espécies animais dentro do sistema. Tudo isso está interligado, Então, qualquer ação, por exemplo, de mineração das rochas fosfatadas lá no alto pode lançar um excesso de fosfato nas águas, pode prejudicar os animais. Esses animais podem estar consumindo outros resíduos, de outros recursos relacionados e podem fazer parte do sistema de outras formas e acaba sendo uma reação em cadeia dentro deste sistema. Então, toda e qualquer ação realizada num território da bacia, ele pode influenciar em todo o território, Aqui nós temos outros exemplos, agora mais antrópicos, assim. Tem uma construção de barragem em determinado local da bacia aqui, Nós temos uma construção de barragem. Isso pode afetar, por exemplo, a plantação em determinada área aqui mais adiante, no curso do rio, ou o abastecimento de água de uma grande cidade que está mais adiante aqui, Então, toda e qualquer ação, lançamento, por exemplo, de resíduos aqui nesta área, que está sendo irrigada aqui, por exemplo,
lançamento de resíduos aqui nessa área, que por irrigação pela irrigação, né, eles podem ser mais facilmente lançados aos recursos hídricos, pode afetar a qualidade de água que está sendo captada aqui, né, para o abastecimento da cidade. Um mau uso da água, uma má gestão da água aqui nesta região, por exemplo, pode afetar a infiltração de água, que é essencial para a irrigação aqui nessa área, né? Então, poços aqui podem secar por uma impermeabilização do solo mais acima na bacia hidrográfica. Então, existem várias ações que estão muito interligadas dentro de uma bacia hidrográfica e a gente tem que estar atento a esses parâmetros. E para fazer uma boa gestão da água, a gente tem que pensar ela de uma forma sistemática, de uma forma integrada, né, de todos os fatores e todos os interesses que estão relacionados e que precisam ser conciliados, né, dentro desta bacia. Então, a gente vai ver algumas características das bacias que a gente observa, né? E o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é a questão da delimitação das bacias hidrográficas. Então, para delimitar corretamente uma bacia hidrográfica, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar a foz, né? O nosso ponto inicial da delimitação sempre vai ser a nossa seção de referência, a nossa foz, o estuário determinado. Então, aqui, por exemplo, né, os rios desaguam no mar ou num outro corpo d'água maior, né, um rio ou um lago, e esse vai ser o nosso ponto de referência, né, o nosso estuário. E a partir daí eu vou ligar os pontos de maior altitude, né? Eu posso reforçar aqui o rio principal e todos os rios que estão contribuindo, né? Tudo que carrega água para esse ponto aqui eu posso ir, né, marcando para identificar toda a rede de drenagem que contribui com esse ponto. E a partir disso eu vou delimitando aqui os pontos mais altos, né? Sempre incluindo as nascentes, nunca cortando um rio no meio. E inicio aqui a partir do estuário, vou contornando os pontos mais altos do relevo, incluindo toda a rede de drenagem que contribui com aquela seção de referência, com essa foz, com esse estuário, e vou contornando até encontrar novamente a foz esse ponto de referência escolhido. Então, no topo dos morros, a gente deve verificar, assim, olhando num mapa, por exemplo, numa imagem de satélite, eu vou verificar, bom, se a água cair nesse ponto, ela vai correr. Se a água cair nesse ponto, por exemplo, né, ela vai correr para essa bacia, ela pode correr para cá e acabar nesse ponto, ela pode correr para cá, para esse outro afluente e vai acabar nesse ponto. Então, esta região aqui, ela tem que estar incluída na bacia hidrográfica, né? Eu não vou descer uma curva aqui, né? Eu tenho que observar se essa área, ela vai, se uma gota de água que cair nessa área, ela vai chegar nessa foz, nesse estuário, ou não. Então, eu procuro sempre delimitar aquelas áreas, né, que contribuem para o escoamento neste ponto. E importante, né, o divisor de águas, ele nunca, jamais vai cortar um curso d'água, né? Então, todos os rios, aqueles, e até essa dica de reforçar a marcação do curso d'água principal e dos tributários, facilita essa delimitação, né, para evitar que uma nascente importante que contribui com essa foz seja, né, demarcada incorretamente fora da bacia hidrográfica. Mas as bacias hidrográficas, elas têm muitas escalas, né? Então, o que eu posso determinar como seção de referência pode ser de um rio muito pequeno, como um córregozinho que atravessa a minha propriedade rural, pode ser do rio um pouco maior, como, por exemplo, um córrego que atravessa o espaço urbano da minha cidade, pode ser um rio muito maior, como um rio de referência da região onde eu moro, né? Então, existe também, né, a utilização dos termos subbacia, microbacias, e eles são termos muito utilizados, mas não tem um consenso com relação à definição deles, né? O que define que é uma microbacia? É o tamanho, são as características hidrológicas, é a área, são características
da hierarquia do rio, o volume de água disponível. Então não existe muito um consenso com relação à utilização dos termos subbacias, microbacias, tá? Então tudo é uma questão de escala, da escala que tu está trabalhando. Então, sempre que tu tá te referindo a uma bacia, por exemplo, falei ali numa aula anterior sobre a bacia do rio Inhandava, ela faz parte da bacia do rio Uruguai, então é importante a gente falar em subbacia do rio Inhandava e fazer a referência ao rio maior, né, ao rio de referência. Existem as grandes regiões hidrográficas brasileiras, né, a região do Amazonas, a região do a região do Rio de la Plata, e essas regiões hidrográficas de referência, é importante que elas sejam mencionadas, aonde que a bacia que tu está trabalhando, que tamanho ela tem, de que região hidrográfica ela faz parte, de que bacia hidrográfica, dentre aquelas utilizadas pela classificação da SEMA, né, porque tem a classificação das regiões hidrográficas a nível nacional, tem as bacias hidrográficas subdivididas, incluídas no site da SEMA, que é de acordo com eles que são feitos os planos de bacia no estado. Então, eu estou trabalhando numa bacia menor, é importante fazer referência às bacias onde ela está incluída e fazer referência ao tamanho, ao porte, às características desta bacia, desta subbacia ou microbacia, independente do uso do termo subbacias, microbacias, tá? Vocês podem ler aqui depois os conceitos, então não tem muito consenso com quando usar o termo microbacia, quando usar subbacia, tá? Mas é importante ter uma boa caracterização, né, uma boa indicação das características que a bacia que você está trabalhando tem. Em geral, o termo subbacia se utiliza para dizer que é uma subdivisão de uma bacia maior, né? Então, aqui tem o exemplo, né, da bacia do Rio Amazonas, que é considerada a maior do mundo, talvez. Com certeza é uma das maiores do mundo, talvez seja a maior do mundo. Então, ela tem subbacias, né? Tem bacias menores que fazem parte, que contribuem para o Rio Amazonas, como a bacia do Xingu, a bacia do Rio Tapajós, a bacia do Rio Madeira. Então, são subbacias da bacia do Rio Amazonas. Tá? Então, como é possível trabalhar em várias escalas, é importante, então, sempre que a gente estiver trabalhando, fazendo algum estudo de bacia hidrográfica, fazer referência ao nome principal da bacia, né, o rio que dá nome à bacia, o rio principal vai dar nome à bacia. É importante fazer menção à hierarquia desse rio principal, e a hierarquia está vinculada com a escala, então é importante mencionar a escala de trabalho que está usando também. Eu estou usando como base um mapa do exército na escala 1 para 50 mil. Ou eu estou usando como base de trabalho uma imagem de satélite com a resolução tal. Então é importante ter essa indicação, né, da escala que eu estou trabalhando, porque a hierarquia do rio é influenciada pela escala. Ou seja, o grau de detalhamento dos córregos que eu enxergo são influenciados pela escala. E as características morfométricas, né? As medidas dessa bacia, qual é a área que ela tem, qual é o perímetro que ela tem, qual é a orientação, e características em geral. E essas características que a gente vai ver agora, porque elas influenciam muito na hidrodinâmica da bacia. Então, algumas das características, né? A mais comum, a área da drenagem. Então, é uma característica essencial. Antigamente se fazia ou se utilizava um método, a planimetragem, né? Que era quadricular um mapa e a partir do quadriculado do mapa, né? Com a área de cada quadradinho, tu calcular qual era a área total. Hoje em dia, com sistemas de informação geográfica, isso é muito mais fácil, né? Inclusive no Google Earth é possível fazer cálculos de áreas, né? Então, pequenas bacias em geral são medidas em hectares, as medidas são dadas em hectares, menos frequentemente em metros quadrados, e grandes bacias têm a sua informação de área dadas em quilômetros quadrados. A informação da área de drenagem ela é essencial para caracterizar uma bacia, porque sabendo a área da bacia, eu sei qual é o potencial hídrico dessa bacia, né?
eu sei a área da bacia, eu sei o quanto costuma chover nessa região, eu sei qual é o padrão de precipitação dessa região, eu consigo saber se ela é uma bacia que capta muita água ou que capta pouca água, né, que concentra muita água ou concentra pouca água. O formato é outra característica essencial, principalmente gestão de espaços urbanos, gestão de áreas de risco, tá? Porque bacias que têm um formato mais circular, qualquer chuva que cai aqui nas cabeceiras, né, praticamente com o mesmo tempo de transporte, elas vão chegar na foz. Então, bacias de formato circular, essa região aqui, ela tende a ser muito sujeita a inundações, alagamentos, porque toda chuva, ela corre rapidamente para o mesmo ponto, né? No mesmo período de tempo, no mesmo espaço de tempo. Então, tende a ter picos de vazão muito grandes, né, no curso principal, e esse pico de vazão significa que tem muita água em pouco tempo, né, neste local aqui, nessa próxima foz. Enquanto bacias de padrão alongado, por exemplo, uma gota que chega aqui, deu 1 segundo, tá aqui, tá? 1 segundo, assim, hipoteticamente. Agora uma gota que tá aqui, passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né, segundos para ela chegar lá. Então, as gotas de chuva, a chuva que é direcionada para a foz, ela leva tempos diferentes, dependendo do local da bacia em que ela caiu, ela leva tempos diferentes para chegar até a foz, e com isso não é um grande volume de água em pouco tempo. Vai chegando os volumes de água, né, conforme a distância que a chuva caiu em relação à foz, vai chegando em tempos mais distribuídos, né? Então, aquela mesma quantidade de água chega num tempo mais distribuído, consequentemente, né, o rio não sobe tanto. Então, bacias alongadas, assim, elas são menos sujeitas a inundações. Uma característica importante, a ordem, o sistema de drenagem, né, a caracterização da rede de drenagem dos rios que fazem parte, que o sistema de drenagem define a rede hidrográfica do rio, né? Inclui a ordem dos cursos d'água, a densidade de drenagem, o percurso médio do escoamento superficial, a sinuosidade do curso d'água, entre outras características, tá? Eu vou explicar algumas delas aqui. Né? Uma das mais importantes é a classificação dos cursos d'água com relação à constância do escoamento. Então, tem canais que são perenes, ou seja, quando chove estão cheios, quando não chove recebem abastecimento das águas subterrâneas, então estão permanentemente, né? Pode subir ou diminuir a vazão do rio, mas ele está permanentemente com água. Tá? Em geral, desses cursos de água perenes que se faz a captação para o abastecimento municipal, né, do abastecimento humano nos espaços urbanos que fazem uso de água superficial. Tem cursos d'água que são intermitentes, né, que são aqueles que durante os períodos de chuva eles escoam com bom volume, transportando todo tipo de deflúvio, né, desde o escoamento, né, das próprias águas da chuva como de águas subterrâneas, mas nos períodos de estiagem, né, o nível do freático fica abaixo do canal do rio, então esses córregozinhos, essas vertentes intermitentes, elas tendem a secar em períodos mais longos de estiagem. E efêmeros são aqueles que só se formam, né, no momento que chove, né? Choveu, concentra a água ali, então ele só transporta a água da chuva, só a água, né, superficial. É importante destacar, tá, que, segundo a legislação brasileira, as APPs valem para esses canais também, tá? Não só os perenes. É inclusive especificado, né, que, independente de ser perene ou não, né, a APP se aplica. A APP é a área de preservação permanente, tá? Caso alguém não tenha feito legislação ambiental agrária ainda. A hierarquia fluvial é uma das características extremamente importantes de caracterização da rede de drenagem, porque ela reflete o grau de ramificação, o volume de água transportado pelos canais e a ordem do curso da água, né,
A ordem do curso d'água no momento da foz dá a ordem da bacia, tá? Mas essa ordem do curso d'água, ela dá uma ideia de volume e de processos, tanto ecológicos como hidrológicos, que estão acontecendo nessa bacia. Uma das formas, tá? Existem várias formas de classificação e de dar ordem para rios, mas uma das mais utilizadas é a de Horton-Strahler, e ela determina assim que todo rio na sua nascente é de classe 1, né, de ordem 1, então, são rios de primeira ordem. Então, as cabeceiras em altitudes elevadas são cursos de primeira ordem. Toda vez que dois cursos de primeira ordem se encontram, passa a ser um curso de segunda ordem. Aí esse curso de segunda ordem encontrou um de primeira ordem, não muda nada, só está aumentando um pouquinho o volume, mas ele continua sendo de segunda ordem. Agora aqui, por exemplo, ó, esse curso é de segunda ordem e esse aqui também, ó, o Nil 2 de primeira, então este aqui também é de segunda ordem. Então eu tenho um curso de segunda ordem que se encontra, né, tem uma confluência aqui do curso com outro curso de segunda ordem. Então, dois da mesma ordem se encontraram, eles são promovidos para a terceira ordem. Assim como aqui, né? Aqui, se vocês forem olhar, 1 com 1, segunda ordem, continua sendo segunda ordem, porque só encontrou de 1. Então, aqui eu tenho um curso de terceira ordem que encontrou um de segunda, não muda, né? Encontrou um menor. Agora, aqui eu tenho um curso de segunda ordem, outro de segunda ordem. Esses dois de segunda ordem aqui se encontraram, então aqui eu tenho terceira ordem, e aqui está vindo um de terceira ordem também. Então, no momento que esses dois se encontrarem, vai formar um curso de quarta ordem, e assim sucessivamente, tá? Sempre que encontrar um do mesmo nível, ele vai ser, então, promovido para um de uma nova ordem, tá? Então, o que define, por exemplo, esta bacia representada aqui é uma bacia de quarta ordem. Esta bacia representada aqui é um pouco semelhante, tá? Mas não é igual a da ilustração. Também é uma bacia de quarta ordem, tá? Então, esta ordenação aqui dos cursos d'água é uma característica extremamente importante das bacias, porque, por exemplo, parâmetros ecológicos, parâmetros de volume, disponibilidade de água, vários fatores influenciam, né, nessa questão, nesse conceito do rio contínuo, tá? As dinâmicas biológicas, as dinâmicas hidrológicas, as dinâmicas físicas, elas vão aumentando de acordo com a ordem do rio. Então, quanto maior a ordem do rio, mais caudaloso ele é, né? Mais volume de água ele tem, mais processos físicos, mais processos biológicos estão relacionados com ele. Outro fator importante é a densidade de drenagem, ou seja, quantos canaizinhos, quantos cursos d'água tem por unidade de área da bacia. Então, aqui eu tenho um pedaço, né, um pedaço de área da bacia com muitos canaizinhos pequenos. Isso significa que nessa área, né, a água não infiltra muito, então ela acaba dando preferência pelo escoamento superficial. Então, tem muito escoamento superficial numa área assim. Acaba refletindo numa densidade de drenagem grande, tá? São muitos canaizinhos, né? Não em número, mas se somar todo o comprimento desses canais, né? É muito escoamento superficial em pouco espaço, tá? Isso é uma elevada densidade de drenagem e é típica em terrenos impermeáveis, porque, né, se a água não consegue infiltrar, ela vai formar escoamento superficial. E outra situação que eu tenho aqui embaixo, né, em geral, com tipo de rocha mais porosa ou é fraturada e acaba dando, né, geologicamente, acaba dando algumas preferências de escoamento, ele acaba formando uma densidade, né, uma densidade de drenagem menor, né, com valores mais baixos, 1 km por quilômetro quadrado, e então tenho menos cursos d'água, menos escoamento superficial aparente, né, por unidade de área da bacia.
Isso é uma característica importante também para saber o comportamento hidrológico da bacia hidrográfica. A sinuosidade do canal principal, quanto de curvas ele faz, ou seja, que trajeto ele faz desde o seu ponto mais alto até o seu ponto mais baixo. Isso também está relacionado com as características hidrológicas, com chance de inundações, e é uma das características relevantes, né, sobre as características morfológicas da bacia. Tá? Com relação às características físicas da bacia, que são as características relacionadas ao relevo, ao espaço físico. Algumas das mais importantes são a altimetria, que também é chamada de hipossometria, que é a variação da altitude na bacia. Bacias que são mais elevadas em relação ao nível do mar, elas têm um clima diferenciado, elas têm um recebimento de umidade diferenciado, então isso acaba influenciando tanto nas culturas que podem ter ali, nos biomas, né, nas características ecológicas que aquela região pode ter. E isso também define algumas variações ao longo da bacia, né, das partes mais elevadas para as partes mais baixas. E, em geral, é representado, né, a gente oferece altitude máxima, altitude mínima, altitude média, amplitude altimétrica, que é a máxima menos a mínima. E, em geral, a gente apresenta dados, né, mapas da variação altimétrica da bacia. Né? Então, aqui tem um mapa de exemplo que eu peguei num artigo da internet, mostrando essa bacia hidrográfica do Rio Coco e a variação de altitude, né, que vai de cerca de 700 metros de altitude máxima aqui nas cabeceiras, né, nessas partes mais elevadas, até um valor de 147 metros, que é o ponto da sua foz, né, o ponto mais baixo do seu talveg. Outra informação aqui, de novo, né, mostrando como exemplo o Rio Coco, a declividade ou a clinografia, ou seja, o quanto o terreno é inclinado, o quanto o terreno é acidentado, né? Então, é uma diferença da altitude com relação à distância percorrida, né? Então, a diferença da altitude aqui com relação à distância horizontal no terreno. Então, a distância percorrida na horizontal no terreno com relação à diferença de elevação que este intervalo, né, essa distância horizontal representa. Então, é basicamente um cálculo de ângulo, né? De ângulo ou de percentual que vai informar a declividade, né? Nesse caso aqui está em percentual, então a gente pode ver essa bacia do Rio Coco, a maior parte tem um relevo suave, suavemente ondulado, aqui que são essas classes em verde, e ele se torna um pouquinho mais acidentado só próximo aqui às cabeceiras, né, nascentes do rio, onde o relevo se torna um pouquinho mais acidentado, né, acima de 30% ou acima de 15% aqui nessas porções mais elevadas, mas são pontos bem localizados. Tá? Por que é importante a declividade? Né? Quanto mais inclinado for o terreno, mais rápida a água vai escoar, né, em direção à foz. Então, mais rápido a água sai da bacia, menos chance tem de infiltração, né, e reserva de água para períodos menos chuvosos. Se for uma bacia com um formato circular, que tem uma alta declividade, ou seja, toda a água chega próximo à foz, mais ou menos no mesmo intervalo de tempo e muito rápido em função da declividade, né? São locais com muito risco de inundações, enchentes. E além disso, se o terreno é inclinado, dependendo da inclinação do terreno e das características da chuva e de uso do solo, a suscetibilidade à erosão também é maior, porque quanto maior a declividade, mais velocidade, mais velocidade as águas, né, o escoamento superficial das águas pode adquirir, e com mais velocidade tem mais energia cinética para arrancar, né, partículas e provocar erosão dos solos. E outra característica essencial também para o estudo das bacias hidrográficas, e isso é uma característica mais
dinâmica, né, as características do sistema, as características gerais da bacia, características do sistema de drenagem, as características físicas da bacia, elas são mais estáveis ao longo do tempo, né, elas se desenvolveram e se estabilizaram de acordo com condições climáticas, tipo de rocha e tudo mais. Mas o uso e cobertura do solo é o fator mais dinâmico, é aquele que a gente provoca mais alterações, que as alterações são mais rápidas, mais dinâmicas, e um dos principais fatores é a cobertura vegetal, né? Porque a cobertura vegetal ela intercepta bastante a água, ela promove infiltração, então a retirada da cobertura vegetal é um fator assim, de mudanças bem drásticas na dinâmica de uma bacia. Mas além disso tem outros fatores, né? O tipo de rocha vai influenciar muito, né, nas características, então o tipo de rocha vai formar o tipo de solo pode ser mais ou menos permeável, o uso que se faz desse solo pode torná-lo mais ou menos permeável, mais ou menos espesso, né? Se houver mais perdas de solo, se houver compactação do solo, ou se houver impermeabilização do solo, né, por construções, isso pode promover uma maior ou menor capacidade de infiltração na bacia, né? E essa capacidade de infiltração, né, quanto menos água infiltrar, mais água vai ter no escoamento superficial, mais água vai estar correndo pela bacia. Tem a questão também dos rios voadores, que você já deve ter ouvido falar, né? Se tem vegetação, a vegetação intercepta a água das chuvas, retém essa água das chuvas e evapora boa parte delas de novo, mantendo a umidade do ar, né? Então, sem uma cobertura vegetal, sem cobertura foliar no solo, isso se perde muito, o ar se torna mais seco e tem menos a água das chuvas, né, aquela umidade que chega até aquela região até aquela bacia hidrográfica, ela se perde com mais facilidade, seja pelo escoamento ou pela infiltração, mas a umidade do ar, do ambiente superficial, ele se perde um pouco mais rápido.